Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI da Saúde. Maioria dos líderes partidários decide não instalar comissão. Semana Legislativa pela Mulher. Câmara Legislativa promove debates sobre fortalecimento da presença da mulher na sociedade e no ambiente político. Prevenção à violência. Projeto de lei prevê que vítimas de violência doméstica sejam comunicadas sobre relaxamento de medidas protetivas dos agressores. Qualidade de vida assegurada. Lei garante sessões de fisioterapia para mulheres em tratamento de câncer de mama. CLDF premiada. Projeto Câmara vai às escolas, vence prêmio nacional em categoria comunidade. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na última semana de maio. Na sessão ordinária do último dia 4, os deputados distritais aprovaram uma mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano para permitir a contratação de 100 enfermeiros e de 200 técnicos de enfermagem pela Secretaria de Saúde. A medida foi anunciada pelo GDF como uma resposta aos problemas enfrentados pela rede pública. Para os distritais, a ação é positiva, mas não resolve o déficit de profissionais no setor. Na mesma sessão, o plenário aprovou alterações na gratificação devida aos servidores do DETRAN e do DER. O benefício passa a se chamar Gratificação de Serviço Voluntário Indenizado de Fiscalização de Trânsito e terá o valor de R$ 350. Ainda no dia 4, a Câmara Legislativa formalizou sua adesão ao movimento global He4She, o Eles por Elas, mantido pela ONU Mulheres. Com a adesão, a CLDF poderá promover eventos voltados à igualdade de gênero e ao empoderamento das mulheres com o aval da ONU. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi lembrado pelos distritais na sessão do dia 5 de junho. Ricardo Vale, Gabriel Magno e Max Maciel aproveitaram a data para fazer discursos em defesa dos recursos naturais do DF. Também no dia 5, a Câmara Legislativa concedeu o título de cidadão honorário de Brasília ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Ramos Tavares. A homenagem foi uma iniciativa do deputado Hermeto. A quarta-feira também foi marcada por audiência pública da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, na qual representantes do GDF detalharam as projeções para as receitas do Distrito Federal no ano que vem. O tema é matéria do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que estima um orçamento de mais de 62,6 bilhões de reais para 2025. A LDO também traz boas notícias para quem estuda para concursos. O projeto autoriza o provimento de 30 mil cargos no ano que vem. A instalação ou não da CPI da Saúde na Câmara Legislativa voltou a protagonizar debates no plenário no último dia 4. Após uma reunião fechada com familiares de crianças que morreram na rede pública ao longo das últimas semanas, a maioria dos líderes partidários decidiu que a investigação dos problemas da saúde não deve ser priorizada neste momento. O centro da discussão é que o regimento interno da CLDF permite a abertura de até 2 CPIs simultâneas e o requerimento do pedido de abertura da CPI da Saúde é apenas o 4º na fila. Para a maioria dos líderes, essa ordem deve ser respeitada, uma visão que desagradou parlamentares de oposição. Eu começo o meu pronunciamento dando voz nessa tribuna ao que acabou de ser dito na galeria. CPI já, fora IGES. A saúde do DF vive uma crise e tem deputado aqui que está negando isso. Essa é a vergonha desse parlamento, é negar que tem uma crise na saúde, as pessoas estão morrendo. Essa casa fez uma opção hoje, de não dar uma resposta para a sociedade, de não dar uma resposta para os profissionais da saúde, de não dar uma resposta para as famílias que sofrem, a não colocar na pauta e rever a ordem de instalação da CPI. A situação é lamentável, é inaceitável. Se isso não é uma crise, se isso não é um caos, é o quê? Isso é uma crise sem precedentes, presidente. É de uma arrogância enorme do governo do Distrito Federal dizer que não tem crise. Está sendo difícil ouvir as mães e os pais. E essa casa deveria hoje sair daqui com a resposta para a sociedade com a CPI instalada.
Era isso que a população do Distrito Federal precisava ouvir e sair daqui. Está sendo muito difícil ouvir de uma mãe, eu não tenho o que dizer para ela, cara. Já os parlamentares governistas entendem que uma CPI, neste momento, teria fins meramente políticos, uma vez que os problemas da saúde e os supostos casos de negligência já serão investigados pelo Ministério Público e pelos órgãos policiais. A base do governo chegou a reconhecer os problemas da saúde, mas avaliou que uma CPI não iria resolvê-los. Essa dor que está acontecendo aqui é a dor da não resposta. E já que eu estou falando, eu vou aproveitar e vou falar da CPI. Sabe por que eu não assinei a CPI? Porque a CPI é mais uma não resposta. Sabe o que vai acontecer na CPI? Essas pessoas vão ter mais raiva da gente. Sabe por quê? Vai passar 8 meses. 8 meses vão se passar aqui e a resposta da CPI vai ser nenhuma. Porque a CPI não tem o poder de investigar como o Ministério Público tem, como a Polícia Civil tem. Aí vai ser um joguinho de faz de conta que não vai responder para a dor dessas pessoas que estão sofrendo, que estão chorando, com crianças que morreram. Então a CPI, no ponto de vista da maioria dos parlamentares dessa casa, não é a solução. Vale destacar que os outros requerimentos de abertura de CPI pedem investigações sobre 3 temas: as supostas fraudes no recolhimento do ICMS, a poluição do rio Melchior e os casos de violência contra a mulher. Nessa ordem, segundo a presidência da casa, as 2 primeiras comissões já estão prontas para serem instaladas. Garantir a gratuidade de transporte público para pais e responsáveis de bebês prematuros internados em UTI neonatal da Rede Pública de Saúde. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria da deputada Paula Belmonte, que foi tema de comissão geral no último dia 6. O debate reuniu representantes do GDF e profissionais da saúde para discutir a viabilidade da proposta. Estamos falando de um valor muito pequeno e que tem um impacto imenso na saúde e no reestabelecimento dessas crianças. O apoio à proposta foi unânime entre os presentes. Não existe amor maior do que uma família pelo seu bebê. E tê-lo afastado por conta de uma condição sociofinanceira que a impossibilita de visitar esse bebê durante o período de internação de um prematuro e que a gente pode minimizar com uma política pública que é garantir a gratuidade. A expectativa é de que a proposta seja aprovada e regulamentada ainda neste ano. Na avaliação da Comissão Geral, o maior desafio será evitar fraudes, para garantir que a medida beneficie quem realmente precisa. Um projeto muito simples, mas ele é de uma grandiosidade absurda. Porque a gente está falando de cuidado centrado na família, a gente está falando de individualidade, a gente está falando de amamentação. A Secretaria de Estado de Saúde à disposição para que a gente consiga evoluir e azeitar a operacionalidade desse projeto de lei. É muito mais uma economia, não é despesa. Além de ser pequena essa condição, o bem que ela traz não é possível se medir. A Câmara Legislativa do Distrito Federal entregou mais de 4 toneladas de donativos para a população do Rio Grande do Sul, atingida pelas enchentes por conta das fortes chuvas na região. Itens como alimentos não perecíveis, roupas, calçados, produtos de higiene e limpeza e ainda ração para animais foram entregues para a Força Aérea Brasileira, que já levou todas as doações para o Rio Grande do Sul. A campanha CLDF Solidária começou em maio deste ano e esta foi a segunda entrega de doações realizada pela Casa Legislativa. Na primeira, foram mais de 7 toneladas de itens arrecadados por servidores, parlamentares e pela população do Distrito Federal. No total, foram mais de 11 toneladas de itens encaminhados para o sul do país. Os problemas do Rio Grande do Sul começam efetivamente agora e a gente precisa ter essa sensibilidade. Não podemos cair no esquecimento e precisamos lembrar, né, que a partir de agora essa solidariedade precisa continuar e aumentar. Portanto, precisamos ter essa consciência, a Câmara vai ajudar nisso, junto com os parceiros que tanto têm contribuído para esse resultado. Agradecer à população do Distrito Federal
agradecer os servidores da casa, todos os deputados, por essa campanha que nós fizemos. Foi um gesto muito importante. A Câmara é considerada a casa do povo e a gente sabe que o povo do Distrito Federal participou assim, ativamente, né, desse processo de ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Portanto, foi um gesto importante, mas que a gente tem que continuar. Nós entramos agora numa outra fase e que assim seria mais adequado que nós fizéssemos essa campanha por demanda, né, deputado, quando a gente estava conversando, porque talvez precisaremos mais para frente de remédio ou de material de limpeza, né? Então a gente está trabalhando nesse sentido para identificar as necessidades e a partir dessas necessidades nós passamos para os nossos representantes do povo aqui do Distrito Federal para que a gente dê continuidade. A Câmara Legislativa foi a vencedora do prêmio da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. O projeto Câmara Vai às Escolas ficou em primeiro lugar na categoria Comunidade, nessa premiação que está em sua 39ª edição. O troféu foi entregue à diretoria da Escola do Legislativo da CLDF, que coordena a ação educativa de levar o poder legislativo distrital às escolas, promovendo a democracia e a cidadania entre crianças e jovens do DF. A entrega do prêmio encerrou as atividades do Encontro da ABEL, que reúne as escolas do Legislativo, municipais, estaduais e federais do país. O evento aconteceu em Brasília e reuniu mais de 160 participantes vindos de vários lugares do país. É importante dizer que a escola do Legislativo, hoje da atualidade da Câmara, ela vem sendo um vetor, um braço da democracia dentro da missão da Câmara. Porque para alguns representar, legislar e fiscalizar é a única missão do Legislativo. E esses debates têm provado que educar para a cidadania é uma missão dos nossos órgãos legislativos. Hoje as escolas todas, né, eu acho que dentro da formação ou discussão de políticas públicas, o que nós mais fazemos é a questão da educação para a cidadania, ou que outros chamam de letramento político, que eu chamo de essa aproximação entre o eleito e o eleitor. Essa é uma função muito importante das escolas do Legislativo, é trazer a sociedade civil organizada para dentro do Poder Legislativo. Durante a programação, vários painéis e debates contribuíram para ampliar a troca de experiências e conhecimentos sobre as atuações das escolas legislativas do Brasil. É o segundo evento que a gente participa e cada vez que a gente volta para Alagoas, a gente volta com uma bagagem grande de conhecimento, de experiência de outras assembleias, não de tribunais porque só tem poucos. O que é que acontece? A gente pega as boas práticas das assembleias e adapta a umas boas práticas do Tribunal de Contas, que é órgão de controle externo, que é órgão de fiscalização. A participação das mulheres na política foi um dos principais assuntos debatidos durante a 5ª Semana Legislativa pela Mulher. O evento foi realizado pela Câmara Legislativa entre os dias 3 e 5 de junho e abordou os avanços e conquistas da população feminina, sem deixar de falar sobre a subrepresentação delas no cenário político do DF e do país. Não dá para fazer política sobre a mulher sem a mulher participar, mas para isso você precisa dar notícia para as outras, dizer a ela que é possível ela estar aqui, efetivamente criar condições dentro dos partidos políticos para que a mulher participe do debate ao longo dos 4 anos. E aí, quando chegar a época de escolher ali uma legenda, elas estarem preparadas, sabendo do que estão fazendo e sendo mulheres viáveis, e não apenas para preencher cota. Momentos que a gente sempre fala da importância da participação da mulher. E eu, mais do que ninguém, posso falar isso, né? Foram 4 eleições para poder conseguir chegar no parlamento. Quem conhece a minha história sabe muito bem. Eu sempre estive atrás de um balcão. Então, você quebrar, né, furar essa bolha, conseguir sair de uma cidade periférica, de trás de um balcão e vir parar na Câmara Legislativa e se tornar deputada é um grande desafio.
Organizado pela Escola do Legislativo do Distrito Federal, a semana integra o programa Câmara e Cidadania, iniciativa que busca fortalecer a representação social e política das mulheres. A estrutura de poder ainda é em torno de homens. Então, como muito bem disseram os parlamentares, não é sobre disputa, é sobre equidade, é sobre trazer uma condição de mais do que igualdade, de igualdade de condições. A violência contra a mulher também esteve entre os temas debatidos. Em audiência pública com diversos convidados, o enfoque foi a violência virtual contra meninas e mulheres. Segundo dados coletados pelo Observatório Brasileiro de Violência Online da Universidade de Brasília, 75% das mulheres aqui do nosso país são ou já foram vítimas de violência na internet, tendo sua honra e sua reputação atacadas. São violências como assédio online, perseguição, mais conhecida como stalker, e até mesmo a disseminação de imagens íntimas sem o consentimento. Situações que trazem impactos financeiro, social e, claro, de saúde emocional para essas vítimas. Eu fiquei muito chocada com as estatísticas. E apesar de ser um crime que cada vez cresce, ainda é muito subnotificado, quase 42% de subnotificação. Então acontece mais do que a gente imagina. E isso é muito sério, porque isso envolve aquela menina, aquela pré-adolescente, aquela adolescente que é muito vulnerável. Então, muitas vezes está acontecendo debaixo das vistas dos pais e os pais não têm noção do que está acontecendo. No encontro, esta especialista em internet e direitos humanos da UNB falou sobre o papel de toda a sociedade na prevenção da violência online contra a mulher. Pelo Estado, fazendo leis e reconhecendo nessas leis que mulheres e meninas são as mais vitimizadas. Pela escola, na medida em que a escola ela insere o tema da educação digital, da cidadania digital e o tema da violência online como um tema importante para prevenir cyberbullying, por exemplo. E as plataformas que não podem, que têm de reconhecer que as mulheres e meninas são as principais vítimas e não podem deixar que seus algoritmos não as protejam. A deputada Paula Belmonte enfatizou que a Semana Legislativa é também um espaço de escuta das mulheres e de suas dores. A dor de ser uma mulher abandonada, a dor da violência doméstica, mas a dor também de uma mãe, de uma criança com deficiência, de uma idosa que às vezes não consegue encontrar políticas públicas que atendam. Então, é muito importante que a Casa Legislativa sempre possa receber a população e agora, em especial, as nossas mulheres. Por quê? Porque essas mulheres muitas das vezes não são escutadas, são dores invisibilizadas. A 5ª Semana Legislativa terminou com a abertura da exposição Elas na Linha do Tempo, da artista plástica Lia Paz. São 31 quadros que retratam mulheres em diferentes épocas da história do Brasil. O público pode conferir até o dia 28 de junho na Galeria do Espelho d'Água da Câmara Legislativa do DF. Eu comecei com a Índia Tupi, então como ela gerou todas as outras, foi a partir dela, ela foi a primeira que eu pintei. Então esse é um momento muito importante porque ela fez com que eu me aprofundasse na pesquisa, foram 2 anos de pesquisa de usos, de costumes, de fisionomias dos povos, do que seriam realmente os direitos de nós, mulheres, e como nós chegamos hoje aqui, né, no que a gente teve de conquistas. Os dados da violência contra a mulher no Brasil são alarmantes. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em média 35 mulheres são agredidas física ou verbalmente por minuto no país. Esta mulher, acolhida em um abrigo do Distrito Federal depois de sofrer violência, conta que viveu dias de terror com o ex-companheiro, violência física e psicológica. Aí teve um dia que eu falei assim, vamos lá no mercado, que aí a gente vai aproveitar e faz umas compras, né, pro meu pratinho. Ele falou assim, aonde tu acha mesmo que eu vou sair tu feio desse jeito, com o cabelo todo horroroso desse jeito? Gente, nesse dia mesmo eu não me aguentei, eu comecei a chorar, eu fiquei tão sentida. Ela chegou a pedir socorro, mas ninguém se mobilizou pela ajuda. Me
dia mesmo que ele me bateu, aí eu conheci, né, uma vizinha mesmo de barraco de frente ao meu. Me ajuda, pelo amor de Deus. Deixa ele matar não. E ela olhando ele me batendo mesmo. Ela ficou olhando mesmo, né, da janela ele me batendo. Aí não fez nada, né? Foi preciso criar coragem para denunciar o agressor, que foi preso por apenas um dia. A realidade do medo é constante na vida da mulher vítima de violência. Mesmo preso, o agressor continua sendo uma ameaça para essa vítima que vive uma eterna insegurança. Quando ele vai ser solto? Que tipo de risco ele ainda oferece para essa mulher? Meu maior medo é dele me achar nesses aluguéis. Na Câmara Legislativa, tramitam diversos projetos de lei para ajudar a combater essa realidade. Um deles, de autoria do deputado Hermeto, garante o direito das mulheres vítimas de violência à comunicação prévia do relaxamento de medidas protetivas contra o agressor e estabelece um prazo, no mínimo 10 dias de antecedência. Se a vítima está sobre a proteção da medida protetiva, ela tem todo o direito de saber quando essa medida protetiva é extinta e a justiça informar imediatamente do ocorrido, para que a vítima não tenha o dissabor ou o desprazer de ter que saber por outros, seja oficial. E é claro, essa medida protetiva, ela sendo desfeita, é claro que a justiça já preencheu todos os requisitos de segurança para a vítima, mas ela tem que ser a primeira a saber. Na Defensoria Pública do Distrito Federal, o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres acompanha as mulheres vítimas de violência que precisam de ajuda. É um núcleo voltado para um atendimento completo da mulher em situação de violência doméstica. Aqui a gente tem equipe jurídica que fazem protocolo de ações de alimentos, ações de guarda, ações de divórcio dessas mulheres que estão em situação de violência. Também há todo um atendimento pela nossa equipe psicossocial. Existe uma psicóloga e uma assistente social que fazem o acolhimento dessa mulher, conseguem tratar sobre as questões psicológicas da violência doméstica, também fazem o encaminhamento dessa mulher para a rede de apoio. Muitas mulheres estão em situação de violência em razão da dependência econômica. Então aqui a gente consegue receber essa mulher, acolher e se não for uma questão que a Defensoria possa resolver, a gente faz o encaminhamento para a rede de apoio. O atendimento é gratuito e pode ser acessado pessoalmente ou também por telefone. Então, aqui no Núcleo de Defesa da Mulher, a gente tem um atendimento na Casa da Mulher Brasileira, ficam 2 servidores fazendo acolhimento dessas mulheres, também fazendo a mesma coisa, fazendo ações de divórcio, de guarda, de alimentos. Também nos Núcleos de Assistência Jurídica da Defensoria, existem servidores que fazem o acolhimento das mulheres, existem servidores especificamente para atender mulheres em situação de violência. Também tem o contato do 129, por meio da opção 2, é um canal especificamente para as mulheres em situação de violência, elas podem entrar em contato com a Defensoria Pública e justamente também receber essa orientação. Nós vamos dizer para onde essa mulher tem que ir, para onde ela tem que procurar atendimento, se o caso dela pode ser resolvido pela Defensoria, se não pode, o que ela pode fazer para resolver a situação, o problema que envolve a violência doméstica. Pouca gente sabe, mas a fisioterapia é fundamental para mulheres que passaram por uma mastectomia, que é a retirada parcial ou completa da mama após o diagnóstico de câncer. Um tratamento difícil, com várias etapas. E é justamente na fase da fisioterapia que a Nazaré está. Ela descobriu o câncer de mama aos 43 anos. Passou por uma mastectomia radical e pela retirada dos linfonodos axilares, que são aquelas glândulas que ajudam na defesa do organismo. Precisou também de quimioterapia. 1 ano depois desses procedimentos, ela segue firme na busca pela cura, com qualidade de vida. Ela é essencial para a mobilidade, porque eu preciso da mobilidade para fazer a radioterapia, por causa da posição que a gente fica nas sessões de rádio, né? E também para voltar à rotina diária, fazer as coisas que eu fazia antigamente. A cirurgia ela é um pouco agressiva, então a fisioterapia, quanto antes começar, melhor. Ela é fundamental para o movimento. A fisioterapia auxilia no alívio de dores e na dificuldade de movimento dos braços após a cirurgia.
além de melhorar questões relacionadas à sensibilidade, como explica essa fisioterapeuta. A fisioterapia, ela compõe exercícios, né? Exercícios de alongamento, exercícios de fortalecimento muscular e exercícios de dessensibilização, nos casos de alteração de sensibilidade, e também drenagem linfática, enfaixamento compressivo, quando os pacientes apresentam linfedema. Para garantir que todas as mulheres com câncer de mama tenham acesso ao tratamento fisioterapêutico, a Câmara Legislativa do DF aprovou uma lei para assegurar que a reabilitação seja feita em unidades públicas de saúde. Eu, enquanto parlamentar e autor da lei, vou buscar o atendimento dessa legislação. Então, quem quiser fazer essas denúncias que estão tendo dificuldade em função dessa lei, acione o gabinete aqui para que a gente possa fazer as denúncias cabíveis ou no âmbito do Ministério Público para o direito difuso e também o encaminhamento para essas pessoas para a Defensoria Pública gratuita para que eventualmente entrem na Justiça cobrando esse tratamento. A lei vem também para melhorar o acesso na rede particular por meio de planos de saúde e clínicas privadas, como explica esta médica oncologista. Para o particular, eu vejo com mais interesse ainda essa lei, porque os pacientes às vezes entravam com a necessidade da fisioterapia de reabilitação motora depois da cirurgia no plano de saúde e às vezes o plano não cobria, né, esse custo. E agora, com essa lei, possivelmente o plano vai ser obrigado a arcar com os custos. A fisioterapia vai muito além da recuperação da mobilidade e da autonomia. Ela promove interação e qualidade de vida para mulheres que sofrem com as sequelas do câncer de mama. Joana Dark teve câncer de mama em 2009. Precisou retirar toda a mama esquerda e passar por quimioterapia e radioterapia. Na época, ela também fez fisioterapia. Mas, depois de 12 anos, em consequência dessa retirada da mama esquerda, o braço começou a inchar. E aí, ela descobriu na canoagem uma forma de ter mais qualidade de vida. Joana Dark, conta pra gente o que a canoagem trouxe para a sua vida. Melhorou uns 80%, porque ficou estável, né, o inchaço. E esse inchaço é causado por quê? Explica um pouquinho pra gente. Como foi retirado os linfonodos, né, aí não tem como transpirar, não tem para onde o suor ir. Aí ele fica estável no braço. Aí com a atividade física, né, ele vai desinchando, vai melhorando. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.